Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matérias da Vida. Eu quero estar abordando mais um tema para vocês aqui. E nessa vídeo eu quero estar falando acerca das fases da vida de um homem. Como que se divide a história de um homem? Nós costumamos assistir a história em um pacote só ou em um todo, mas as fases da vida definem as experiências da vida de um homem. São variáveis experiências que acontecem em cada fase da vida. Mas para termos uma base da nossa meditação, eu quero ler o livro de Jó, capítulo 42, verso 12 e 13, que diz: assim abençoou o último estado de Jó mais que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. O verso 16 e o 17 diz assim: e depois disso viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então nós vemos aqui a história de um homem que viveu duas fases. A Bíblia fala de estado, o primeiro estado e o último estado de Jó. O primeiro estado de Jó está declarado logo ali no início do livro. Nós vemos que é um estado de vida boa, uma vida abençoada por Deus, o homem mais rico do Oriente. Mas houve, depois desse primeiro estado, entre o primeiro e o segundo estado da vida de Jó, houve um processo que trouxe um ponto entre os dois estados da vida de Jó, entre as duas fases. Então nós avaliamos que a vida de um homem ela pode sofrer essas variações entre cada fase e as coisas que acontecem em cada fase da vida de um homem. Para isso nós vamos ver a história de muitos homens que tiveram fases da vida. Por exemplo, Moisés teve 3 fases. Moisés viveu 110 anos, 120 anos melhor dizendo, e aí ele viveu 3 fases. A primeira fase da vida de Moisés foi no Egito, e essa fase de 40 anos da vida de Moisés no Egito, ele se desenvolveu intelectualmente, teve um sucesso. Quem avaliasse a vida de Moisés nessa época apostaria no futuro dele, acreditaria que Moisés seria o cara, seria uma pessoa com muita chance na vida. Mas em meio a essa situação, enquanto ele estava nessa fase, a sua fase dos 40 anos termina quando ele comete um homicídio no Egito e ele precisa fugir do Egito. E aí inicia uma segunda fase da vida de Moisés, mais 40 anos. E essa fase da vida de Moisés não foi uma fase muito fácil. A Bíblia revela que nasceu um filho, o nome de Gerson. Ele colocou o nome do filho Gerson para marcar como um marco da fase que ele estava vivendo. E o significado do filho significa estrangeiro, um homem peregrino em uma terra estranha. Nós sabemos que também nessa fase Moisés era pastor de ovelha, não era uma função assim marcante, não era algo muito interessante. Ser pastor de ovelha talvez fosse a última opção. E ali está Moisés. Moisés está agora com 80 anos de idade. E de repente a vida lhe traz uma terceira fase, que são os 40 anos, os últimos 40 anos da vida de Moisés, que agora define a sua vida e leva a sua vida de um patamar, de uma vida de um homem comum, para um homem que espiritualmente foi um dos maiores de toda a história da raça humana. Um homem que teve experiência com Deus a um nível elevado. Então é isso que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo, sobre as fases da vida. O que fase você está assistindo? Às vezes nós focamos a nossa vida em uma fase, no tempo presencial que nós estamos, e se limitamos a essa fase da vida achando que a nossa vida só é isso, e que não tem mais nada para acontecer, e que o cenário não vai mudar, e que outro estado não vai vir. Nós podemos ver como que a vida do homem é marcada em fases diferentes. Por exemplo, nós vemos a história de José. Se você pegar a história de José dos 17 aos 30 anos, você vai ver uma história de sofrimento. Primeiro, jogado na cova pelos seus irmãos. Segundo, na casa de Potifar, tem sucesso por um tempo, depois vai para a prisão, 2 anos na prisão. Então toda a fase da vida de José, até os 30 anos de idade, parece uma fase que talvez ninguém desejaria. Só que para ele chegar à fase 2 da vida, ele tem que passar pela fase 1, que é esse processo que ele passa por cova, que fica na casa de Potifar, depois que vai para ali para a prisão. Essa fase da vida de José.
E se fôssemos escolher uma parte da história de José para nós, com certeza nós escolheríamos a parte que ele está diante de Faraó. Mas para estar diante de Faraó, ele teve que passar. E nós vamos ver que é tão interessante que quando José vai passando em todas essas fases, ele vai garantindo a sua fase futura. Não tem como você garantir uma fase futura ou uma segunda fase da vida se você desistir da primeira fase, se você fracassar na primeira fase. Por quê? Na verdade, alguns fracassos, algumas coisas que acontecem em uma fase é a ponte para outra fase da vida. Então, nós vamos ver José tendo esse processo. Por exemplo, a prisão foi uma ponte para dar acesso a Faraó. Como José poderia chegar diante de Faraó se ele não tivesse estado na prisão, onde ele interpretou os sonhos daqueles servos de Faraó ali na prisão? Então foi ali que ele abriu o caminho para uma experiência nova, para outra fase. E nós vamos ver que quando José chega a essa fase da vida de 30 anos de idade, ele se casa no Egito, ele tem um filho. Ele coloca o nome do filho dele, Manassés, que ele queria esquecer. Manassés significa esquecer a fase que ele tinha passado na vida, esquecer no sentido de não sofrer mais pelo passado, estar pronto para a nova fase da vida. Então, o que eu aprendo aqui? José entrou em uma fase e ele conhecia, ou seja, ele sabia que ele estava em uma nova fase da sua vida. As pessoas que não conhecem a fase da vida, ou que entram sem perceber nas fases da vida, talvez entram numa fase da vida, mas não entendem o valor daquela fase, ou o que aquela fase pode trazer para a sua vida. Ele acaba perdendo, ele não conhece o sentido de onde ele está. José conhecia isso, e ele colocou o nome do filho Manassés, tipo assim, esqueço a primeira fase, esqueço o que passou, e agora eu tenho uma nova fase. E o segundo filho ele coloca Efraim, porque esse significado quer dizer 2 vezes frutífero. Então assim, agora ele coloca o marco da fase que estava terminando, o marco da fase que estava terminando, e cria o marco da fase que estava começando. Manassés é o marco da fase que termina, e Efraim é o marco da fase que começa. Então você tem que ter essa consciência de saber. Eu até faria uma pergunta: em que fase você está? Que fase você está assistindo? Veja bem, quando você tem a consciência da fase que você está vivendo e o tempo que você precisa ficar nessa experiência, você tem uma consciência de consolo, porque quanto maior for o tempo que você precisa ficar, ou se você está vivendo uma situação difícil, e você pega a emoção dessa situação difícil que você está vivendo e coloca como se fosse o todo da sua vida, ou seja, eu serei assim para sempre, a minha vida é sempre assim. Então você não limita o seu sofrimento a um tempo, você espalha a emoção do seu sofrimento por toda a sua vida. Mas quando você assiste por fase, você tem uma consciência de consolo. Eu estou nesse estado agora, mas isso vai passar. Há um novo capítulo da minha história para se desenvolver, uma nova página para a minha vida, ainda há uma expectativa. Se nós formos ver a história de muitos homens, como Abraão, 75 anos, onde a história de Abraão foi começar? Porque talvez você pode ter até aquela consciência de um complexo em você, de achar que a vida não te deu chances, e você talvez já esteja um pouco adiantado, a sua vida já passou muitas etapas na sua vida, e você fala, não tem mais chance. Abraão começou com 75 anos e ele fez história. Nunca é tarde para fazer história. Quantas pessoas que uma árvore ela tem capacidade de dar frutos enquanto ela está viva. Enquanto ela não for cortada, ela pode dar fruto. E a Bíblia diz que os velhos também darão frutos. Então nunca é tarde para produzir. Mesmo no fim da sua história, talvez se o começo da sua história não foi bom e todas as fases você calculou que não teve um bom resultado, mas ainda dá para produzir. Ainda há chance. Faça com Abraão com 75 anos, Moisés com 80 anos já também. Só tinha uma fase da vida para assistir, agora a última fase de 40 anos. Mas esses homens fizeram coisas extraordinárias no fim da sua história. Então que você possa estar preparado para assistir às fases da vida, sabendo não limitar a sua vida a um tempo. E crie marcos em sua vida
de história provoque uma nova fase na sua vida, porque alguns processos da vida estão dentro do plano voluntário, acontece naturalmente, são as fases. Por exemplo, Jesus, o ministério de Jesus, ele começou com 30 anos, e quando a mãe de Jesus tenta conversar com ele está ali prestes a iniciar o seu primeiro milagre, e ele diz para ela: mulher, o meu tempo ainda não é chegado, ainda não chegou a minha hora, ainda não está na fase. Ainda que mesmo ele operou o milagre, o seu ministério começou ali, mas ele deu uma palavra para sua mãe, falando que não era a hora do seu ministério começar. E nós vamos ver que outros homens também. Então, nesse processo, existe um processo natural que temos que esperar, até na questão de maturidade. Nós precisamos aprender a lidar com algumas situações da vida, e às vezes nós queremos até ser colocados de uma forma antecipada dentro de algumas experiências da vida, e às vezes nós não temos condição de lidar com essas experiências porque nós não estamos ainda preparados. Então, essa espera de fases da vida no sentido natural, você tem que esperar para quando você chegar em alguma fase da vida, você esteja preparado para assistir àquela fase. Então a vida vai te preparando, cada fase da vida é uma preparação para você ser capaz. E quando você chegar no momento de estar pronto, Deus te dará a condição de produzir e produzir muito. Que Deus te abençoe e que você possa conseguir dividir a sua vida da forma que Deus te direcionar.